sem consentimento e sem perigo. É crime. É crime de lesão corporal gravíssima. Portanto, aqui, para respondermos à pergunta, o fato é que o médico que pratica cirurgia de mudança de sexo não comete crime porque está amparado pelo exercício regular de direito. É claro, isso se for feito com o consentimento do paciente, que eu acredito seja o caso aqui da colega, dificilmente daria para fazer essa cirurgia sem o consentimento do paciente. Se for feito sem consentimento, aí não há dúvida, é crime e é lesão corporal de natureza gravíssima. Então, vamos à próxima pergunta? Existem outras excludentes de ilicitude, fora essa do artigo 23? Muito bom. O artigo 23 traz 4 excludentes de ilicitude que nós estudamos aqui. Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal. Mas na parte especial do Código, aquela parte do Código que trata dos crimes em espécie, há outras. Então, por exemplo, vou citar aqui um exemplo. O caso do aborto. O aborto é um ato proibido. É um fato típico e, portanto, como todo fato típico, ele é a priori proibido. Mas há casos em que o aborto é permitido, não é mesmo? Então, se eu tenho um ato proibido que torna-se permitido, qual que é o instituto jurídico que opera essa mágica de fazer com que alguma coisa que era proibida seja permitida? É uma excludente de ilicitude. O aborto será permitido, por exemplo, quando eu estiver perante risco de vida para a gestante, quando houver risco para a vida da gestante, ou quando a gravidez decorrer de estupro. Nesses 2 casos, o aborto é permitido. No primeiro caso, o aborto é permitido sem qualquer outro requisito para salvar a vida da gestante. E no segundo caso, quando a gravidez decorre de estupro, o aborto só é permitido com consentimento da gestante ou do seu representante legal. Mas então, respondendo à pergunta, existem sim outras causas de exclusão da ilicitude previstas na parte especial do Código Penal. Muito bom! E com isso nós encerramos aqui o nosso segundo bloco. Eu insisto no nosso e-mail, que é prova final. A cabeça é muito boa para decorar direito penal, mas para decorar e-mail vocês já viram que ela é mais ou menos, né? provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Então, além dessas dúvidas, certamente haverá muitas outras e serão todas elas respondidas. Então, fique conosco, porque nós já vamos entrar no nosso terceiro bloco, o X da questão. Voltamos então para o nosso terceiro bloco, o X da questão, o bloco que todos esperávamos, porque estudar não é nada se nós não podemos aplicar o estudo na prática e comprovar o quanto sabemos e o quanto ainda falta para aprender. Então, vamos às questões que foram todas selecionadas de recentes exames de OAB e que envolvem essa matéria. Vamos à primeira questão. Então, lá está, com relação às causas excludentes de ilicitude, e veja que o próprio examinador usou sinônimo ou antijuridicidade, assinale a opção correta. A alternativa A tem o seguinte texto: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar-se de perigo atual ou iminente, que não provocou por sua vontade ou era excusável. Bem, eu imagino que aqueles que estão nos assistindo agora já devem ter identificado que essa alternativa está errada. Está errada porque tem uma palavra que não podia existir aí, que é o tal do iminente. Essa é uma pegadinha userivezeira, se me permitem aqui uma expressão antiga, mas é uma pegadinha muito comum de cair em concurso público, essa pergunta do iminente. Então não, só perigo atual, ok? Então, próxima questão. A próxima tem o seguinte texto: supondo o agente equivocadamente que está sendo agredido e repelindo a suposta agressão, configura-se legítima defesa putativa, considerada na lei como caso sui generis de erro de tipo, o denominado erro de tipo permissivo.
A questão, na verdade, aborda um tema que nós não tratamos especificamente na aula, nós não falamos exatamente de legítima defesa putativa, mas eu acho que é possível chegar à conclusão sobre se essa questão está certa ou errada, sabendo que é a legítima defesa. Ali no enunciado, eu equivocadamente supunha estar repelindo uma injusta agressão. Acreditava estar repelindo uma injusta agressão, quando, na verdade, não havia injusta agressão, eu não estava sendo agredido. Por isso, essa alternativa, a alternativa da letra B, está certa. E essa é, então, o nosso X da questão. Essa alternativa está certa, porque, de fato, se eu imagino que estou em legítima defesa e, na verdade, não estou, a isso se denomina legítima defesa putativa, que encontra-se lá no artigo 20, parágrafo 1º, e que é realmente uma modalidade de erro de tipo. Então, a alternativa B está integralmente correta e é ela que nós deveríamos assinalar na nossa prova. Bem, mas isso é uma regra de ouro para qualquer prova-teste. A gente, quando encontra a primeira certa, não deixa de ler as outras, porque existe uma conhecida e ardilosa pegadinha de concurso, que é a seguinte: a B pode estar correta, mas a C pode estar também correta. E é possível que exista uma D que diga B e C estão corretas. Você já viu esse tipo de coisa? Ninguém pode se dar o luxo de cair numa pegadinha como essa. Então, vamos ler as alternativas restantes. Vamos lá. A próxima alternativa, a C, diz o seguinte: agem em estrito cumprimento do dever legal, policiais que, ao terem de prender indiciado de má fama, atiram contra ele para dominá-lo. Olha, a questão foi inclusive objeto de recurso nós da rede LFG, nessa oportunidade recorremos, porque seria possível uma interpretação diferente, mas ao mesmo tempo que recorremos, também sentíamos que iríamos perder o recurso, porque o entendimento majoritário é realmente no sentido de que essa questão está errada. A questão está errada porque não faz parte do dever legal do policial matar. Faz parte dele, do dever legal dele, prender. E como todos sabem, não dá para prender gente morta. Não existe mandado de prisão cumprido contra cadáver. Então, veja, se tivesse dito que ele atirou na perna, né, para dominá-lo, seria uma coisa. Agora, matou para dominá-lo, isso não é estrito cumprimento do dever legal. Então, a questão está errada, não há estrito cumprimento do dever legal aqui. Houve, quando muito, um baita de um excesso, né, de estrito cumprimento do dever legal, aqui o dever que era prender, não era matar. Então, está errada. E a próxima? O exercício regular de direito é compatível com o homicídio praticado pelo militar, que em guerra externa ou interna mata o inimigo. Veja, o caso do militar, e o militar sem dúvida que exerce uma função pública, não é próximo do exercício regular de direito, e sim do estrito cumprimento do dever legal. Então, em determinados casos, é dever legal do militar matar. Quer dizer, nós não estamos falando do cuidado aqui da pena de morte, do carrasco que executa a pena de morte, estamos falando de uma situação de confronto, de guerra, e nela o dever legal é que manda matar, não é o exercício regular de direito. Por isso, a alternativa D também está errada, como a gente pôde aqui acabar de perceber. Portanto, a alternativa correta se confirma como alternativa B. Parabéns a você que acertou e vamos à próxima questão. Questão da prova de Minas Gerais de 2007, com o seguinte texto: com relação ao excesso na legítima defesa e tendo em vista o direito penal brasileiro, assinale a alternativa incorreta. A alternativa A. Então, aqui nós temos que encontrar a incorreta. Muito cuidado com isso, porque muitas vezes o cérebro vicia em ter que achar a certa. E aí, quando aparece uma questão pedindo a incorreta, é comum que nós erremos. A. O excesso. Então, nós temos 3 certas e uma que é incorreta. A incorreta é a que nós deveremos assinalar. O excesso pressupõe a anterior existência da situação de legítima defesa. Nós já vimos que as excludentes de ilicitude, não só a legítima defesa, mas todas as outras,
podem ser realizadas de forma regular ou é possível que haja excesso.